aí, tá com falha na sua impressora, falha na impressão, tudo ferrado, tá meio desesperado, achando que perdeu o equipamento? Então fica aí que eu vou tentar ajudar você nessa luta. E aí pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês aí? Pois é, faz um tempo que eu não gravo vídeo pro canal, mas agora eu vou manter uma sequência melhor de vídeos aí para vocês, trazendo sempre mais conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui da TecMasterNet. Se você gostar do conteúdo, por favor, considere se inscrever aí no nosso canal, ativa as notificações, toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Eu prometi esse vídeo faz um tempo, acabei não gravando ele e, enfim, agora resolvi me organizar melhor. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque tem algumas pessoas que ficam com dúvida. Como eu gravei os vídeos anteriores, já tem um vídeo aí no canal ensinando a utilizar cartuchos recarregáveis da 5190 e da 5690, e depois a gente fez o outro vídeo ensinando a instalar o book, os reservatórios na 5710, 5790. Se você não sabe, entra aí no nosso canal, procura lá nos vídeos que você vai encontrar. E um problema recorrente que acontece com esses equipamentos, a pessoa esquecer de abastecer os cartuchos recarregáveis ou se ele adaptou para o Book Ink. E aí o que acontece? Um problema muito comum é entrar ar nas mangueiras ali da que faz a ligação entre o reservatório e a cabeça de impressão. Eu trouxe aqui hoje um equipamento, eu não peguei uma Epson da linha Workforce, eu peguei essa 6191 porque era que eu tinha lá disponível na oficina na hora para pegar, porque o objetivo não é mostrar o equipamento em si, a gente vai lá no computador, eu vou mostrar uma das maneiras que você pode utilizar para tentar recuperar o seu equipamento quando acontece dele pegar ar, porque você esqueceu de abastecer. Esse é um recurso que a gente pode utilizar. A gente também pode utilizar esse programa para quando a gente está com falha na cabeça de impressão causada por entupimento. Se a tua máquina está falhando, os jatos, e eu vou mostrar aqui no painel da máquina, primeiro a gente vai tirar um relatório para ver a falha de jato, se é que tem falha de jato. Esse equipamento meu, felizmente, não tem falhas de impressão, mas é só para mostrar para vocês como que é o processo que a gente faz antes de partir para utilizar o programa ali, o Wiki Reset. A gente tem várias maneiras de resolver uma falha de impressão. O mais difícil, todo mundo tem dificuldade, qualquer técnico, qualquer assistência técnica, entender o que causou, o que está causando a falha de impressão. Eu citei esse primeiro caso de pegar ar na mangueira, porque esse daí você consegue, é você que está com a máquina, você viu que você esqueceu, viu que ela pegou ar, então é mais simples, a gente vai lá, vai fazer um processo de ink charge, vai recuperar o equipamento, e ela vai voltar a funcionar. Mas o grande problema que as assistências técnicas têm, que todo mundo tem, é saber o que está causando a falha de impressão. Porque a falha de impressão em si, ela é um sintoma de algum problema. Agora a causa é que é complicado. Esse vídeo, ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver todos os problemas de falha de impressão. Por quê? Você pode ter um problema de entupimento no sistema que leva a tinta até a cabeça de impressão, você pode ter um problema com a tinta que você está utilizando, você pode ter um problema com a própria cabeça de impressão, você pode ter um problema com o sistema de limpeza, com a bomba, com o cap. É muito difícil para alguém falar com 100% de certeza, a não ser que ele já seja o dono do equipamento, nesse primeiro caso que eu disse, ó, esqueci de abastecer, beleza, eu sei que o problema foi ar. Porque se você for olhar a olho nu, a mangueira ela é leitosa, ou ela é bege no caso das EcoTank. Então a olho nu você não consegue ver ar dentro da mangueira. Se você for uma máquina que você instalou um book e usa a mangueira transparente, é até mais fácil. Você consegue a olho nu ali identificar que está com ar e aí o processo é um pouco mais fácil. Isso aqui não vai resolver todos os problemas. Porque se você tiver um problema de cabeça de impressão, se tem um injetor defeituoso, ou se você está com um entupimento muito complicado na cabeça de impressão, esse processo não vai resolver, tá? Então, ele não soluciona todos os problemas, mas ele ajuda em vários casos. E é um programa que muitas assistências técnicas utilizam. Quem é assistência técnica autorizada da Epson, utiliza um programa próprio da Epson que poucas pessoas têm acesso, mas esse aqui é um programa free, e ele tem vários recursos que pode te ajudar a solucionar esse problema de entupimento. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, vamos fazer um teste print, vamos verificar qual que é o problema, depois a gente vai partir para o Wiki Reset. Uma coisa muito importante que vocês precisam se atentar antes de fazer qualquer processo de limpeza ou de recuperação de ink charge, de recuperação de tinta, é se o equipamento que você está utilizando tem caixa de manutenção na parte traseira dele ou não. Então, pessoal, ó, eu peguei duas caixas de manutenção aqui só para exemplificar, para quem não sabe, eu sei que muita gente conhece, mas para quem não conhece, tá? Então aqui eu tenho a caixa de manutenção da 5790, 5710,
e peguei de uma tanque de tinta aqui que é da 3110, que serve para vários modelos da tanque de tinta. Inclusive, se precisar comprar, link na descrição, vai lá no site, a gente tem toda a parte de caixa de manutenção, de feltro, enfim, vocês vão encontrar muita coisa lá no nosso site. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque você tem que se lembrar que quando vocês estão fazendo muita limpeza no equipamento, essa tinta que está passando pela cabeça de pressão, ela tem que ir para algum lugar. Então ela vai para esses reservatórios que são os feltros aqui, ó. Ela vai lá para dentro dos feltros, certo? E alguns equipamentos têm chip, então você tem que lembrar disso. Se o seu equipamento tem chip na caixa de manutenção, antes de fazer esses processos, ou você é bom ter outra caixa de manutenção de reserva, ou chip, ou a máquina para resetar o chip, alguma coisa que faça com que sua máquina não pare, porque quando você fizer um ink charge, por exemplo, ele vai jogar muita tinta na caixa de manutenção. Então toda essa tinta, a máquina sabe que ela está jogando essa quantidade de tinta pelo tempo que a bomba está girando, ela já tem uma estimativa de tinta que ela está jogando na caixa, então se ela tiver chip, ela vai queimar o chip, ou se ela não tiver chip, no caso das outras tanques, ela pode parar, e aí você tem que usar um outro programa para fazer o reset da caixa de manutenção. Então esses são um problema que você tem que se atentar. Primeiro, verifica se tua máquina está com tinta, tá abastecida, cheia, todos os níveis de tinta abastecida. Segundo, verifica a caixa de manutenção, a vida útil da caixa de manutenção. Se a vida útil já estiver baixa, providencie primeiro uma caixa de manutenção reserva, ou chip, ou a máquina para resetar, porque quando você fizer o processo de ink charge, ou quando você fizer uma limpeza strong, uma limpeza mais forte, vai queimar o chip e tua máquina vai parar. No caso da linha mais antiga, da 5190 e 5690, tem gente que utiliza o cartucho recarregável, que a gente também tem lá no site. Você tem que tomar cuidado porque ela queima o chip do cartucho. Além da caixa de manutenção, aquele modelo ainda tem um problema do chip do cartucho. Que quando você faz essas limpezas mais fortes, ou mesmo o ink charge, aquele chip queima muito rápido. Então você precisa ter também os chips para reposição. Vou pôr a câmera próxima aqui do painel para a gente poder ver só o que a gente vai fazer, mostrar para vocês. Para quem não conhece, muita gente conhece, mas ver como que é a parte de manutenção que tem disponível no painel da máquina. Bom pessoal, então lá no painel, ó, o que a gente vai fazer? Sempre vai lá na tecla Home, nós vamos procurar aqui a parte de manutenção, tá? Verificar a cabeçate de impressão. E a gente vai imprimir fazer um teste print primeiro, certo? Agora o equipamento vai imprimir uma página de teste e aí eu vou voltar aqui, a gente vai analisar essa página e ver como é que ela tá. Bom pessoal, então eu soltei aqui um teste print, vamos ver se eu vou conseguir focar ele para vocês verem aí, ó. Eu acho que vocês vão conseguir identificar. Aqui, ó. Aqui, ó, vão aparecer aqui, ó, as linhas, tá? Dos injetores. Então ele sempre vai soltar uma linha preta, uma parte preta, e a outra parte com cada cor. Ele vai fazer um teste de impressão. Então o que ele vai fazer no teste de impressão? Ele vai disparar direto esses injetores para a gente identificar nessas linhas aqui se tem algum desses injetores que estão falhando. Então a gente identifica por aqui a falha de impressão. Tá? Então o que é o processo? A gente vai fazer um teste primeiro teste de impressão. Vamos lá para o computador, vamos fazer os procedimentos lá, tanto de limpeza como de ink charge. Fez um procedimento, volta aqui na impressora, faz outro teste de impressão, compara lá o teste de impressão, melhorou? Opa, melhorou, estou no caminho certo. Tenta fazer mais ou se você estiver fazendo uma limpeza, tenta fazer mais uma vez a limpeza. Volta aqui e verifica, melhorou? Melhorou. É o único jeito que vocês vão ter de solucionar esse tipo de problema. Como eu disse, não é uma bala de prata, não vão resolver todos os problemas de impressão. Qualquer um que falar que uma única coisa vai resolver qualquer problema de impressão, tá? Nem trocar a cabeça de impressão, porque às vezes o problema não é na cabeça. Às vezes ele fala, não, é só trocar a cabeça. Às vezes nem é o problema na cabeça de impressão. Como eu disse, pode ser no abastecimento, pode ser a tinta, pode ser a unidade de limpeza, pode ser várias outras coisas que estão ocasionando essa falha de impressão. Então não existe um procedimento único, tá? Mas esse procedimento, utilizando o Ink Reset, a gente consegue resolver, vamos lá, 50% dos problemas, 60% dos problemas. Então eu espero que com esse procedimento aqui, a gente consiga ajudar você aí que está tendo esse problema com a sua impressora. Então vamos lá para o PC agora e eu vou mostrar para vocês lá como que a gente vai fazer esse processo. Bom pessoal, então nós já estamos aqui na tela aqui do PC. Vai lá no nosso amigo famoso Google. Não vou nem colocar o link, a gente pode pesquisar por aqui, tá? Ink Reset. Já vai ter a opção aqui de direto para a página, tá vendo? Barra download, ele pode ir direto para a página de download. Então nós vamos clicar aqui. Aqui em cima, ó, onde está a mãozinha aqui, ó, é a parte de download, tá? Se você não for por aquele link, pode ser que você seja redirecionado aqui para a página principal, nessa página aqui de About. Você vai vir aqui em Download Free.
Aqui embaixo, ó, a gente tem a opção de escolher qual que é o sistema operacional. Então a gente vai ter a versão Windows, versão Mac e versão Linux, tá? Linux eu nunca utilizei, Mac eu utilizo e o Windows também. Tá? Essa máquina que eu estou gravando roda com Windows, então nós vamos baixar a versão para Windows. Então, ó, baixou aqui, vamos executar ele. Vai pedir autorização, vou liberar. Aceita os termos e condições de uso, senão você não consegue instalar. A pasta é automática, ele vai criar uma pasta aí no seu PC, certo? Aqui, se você quiser deixar a opção para ele criar lá um atalho na tua página, ele vai criar um atalho já na sua área de trabalho. Avançar e vamos instalar. Ele é bem rápido na instalação, tá? Então, ó, primeira vez que ele abriu aqui, deixa eu mostrar algumas coisas interessantes dele aqui, para vocês poderem acompanhar. Aqui, ó, do lado esquerdo, ele já vai aparecer as impressoras que ele detectou no seu computador. Ele detecta, inclusive, as impressoras de rede, tá? Acontece que alguns modelos, ele não suporta algumas funções se ela estiver na rede. Eu sempre aconselho a usar na USB. Então, primeiro, já tem que estar instalado na USB a sua impressora, faz um teste de impressão bonitinha, ela tem que estar instalada lá. Para a hora que você abrir aqui o Wiki Reset, ele já aparecer essa lista aqui de impressoras. Caso ele não encontrar, você tem essa opção de refresh, para ele tentar encontrar ali a impressora na rede. Aqui no caso, na minha, essa L691 aqui que eu estou usando de teste, ele já encontrou, ela já está aqui, ó, já aparece a conexão dela, está ligada na USB. E assim que eu seleciono a impressora, ele abre esse painel com as funções principais de controle, tá? Esse software ele é feito especificamente para as impressoras da Epson, então aqui você vai conseguir controlar essas máquinas. Existem alguns modelos que não são suportados. Eu lembro que assim que lançou a 5790 e a 5710, a primeira máquina que eu comprei, que a gente já foi testar aqui no Wiki Reset, ele dava uma mensagem de erro que não era suportado, mas logo já saiu um release, saiu uma atualização, e aí ele já começou a suportar. Aqui em cima até ele mostra, ó, 24 de fevereiro de 2021, essa versão. Acredito que essa versão que seja 24 de fevereiro de 2021. Então ele sempre está soltando atualização. Atualizou o banco de dados lá, teu equipamento já vai ser reconhecido aqui nessa lista e você já vai conseguir controlar ele com algumas informações, certo? O que interessa pra gente hoje aqui, especificamente? O que interessa é essa parte aqui do sistema que cuida da parte de cleaning, que é a parte de limpeza do equipamento, tá? Então aqui a gente tem um head cleaning, que seria a parte de limpeza da cabeça. Quando você abre aqui, ó, tá vendo que ele já abre algumas versões de limpeza que você não encontra no painel da máquina. No painel da máquina, na Epson principalmente, você só faz um tipo de limpeza. Ele não tem lá uma limpeza strong, uma mais forte, nível 1, nível 2, nível 3, como acontece nos equipamentos da HP. Então a Epson você não tem esse recurso. Com esse programa aqui, você já tem esse recurso de fazer essas limpezas mais avançadas, vamos dizer assim. Tá? O que eu recomendo para quem está tentando utilizar esse programa, porque a gente vai usar ele basicamente em dois casos essa parte aqui. Achar que está com problema de ar nas mangueiras do equipamento, ou se a gente acha que é só um entupimento. A gente vai tentar resolver esse problema de entupimento. Então a gente tem essas funções aqui de limpeza e eu sempre indico assim, na primeira vez, a não ser que esteja muito feia a sua cabeça de impressão, assim, não saia praticamente nada, você já pode tentar aqui uma média para fazer um teste, tá? Do contrário, começa na normal, faz uma limpeza, vê um teste de impressão, vê como é que tá, não resolveu, sobe para uma média, vê como é que tá. Se não melhorou nada, aí você tenta a última, que é a Strong, que é a mais forte. Por uma questão que você vai gastar menos tinta, menos caixa de manutenção, ela vai encher menos a caixa de manutenção. Então, às vezes, não é tão necessário você já partir direto para uma Strong. Esse equipamento meu aqui, eu só instalei e abri o programa para vocês mesmo para demonstrar. Essa máquina não está com problema de entupimento, ela não está com problema de ar nas mangueiras. Só instalei aqui realmente para mostrar para vocês, então eu não vou executar. Mas como é que você executaria? Você vai selecionar o modo que você quer e vai clicar aqui no botão de Head Cleaning. Existe esse outro botãozinho aqui embaixo, que esse aqui é o Ink Charge. Esse aqui,
ele já está dando uma mensagem para você, ó. Preste atenção que essa função utiliza grandes quantidades de tinta. Para que serve essa função de Ink Charge? Toda vez que quando você compra um equipamento novo e você vai fazer aquela primeira inicialização, que ela demora vários minutos para fazer aquela primeira inicialização, aqui nesse esse Ink Charge ele vai simular como se fosse a primeira inicialização da máquina, ele vai dar uma carga de tinta. Esses equipamentos, o que acontece? Eles não vêm com tinta dentro das mangueiras de fábrica. É comum eles virem com algum outro líquido lá dentro, água ou algum líquido que a própria fabricante faz para conservar, para não deixar ar dentro do sistema e para conservar a cabeça de impressão com algum tipo de líquido, para ela não ficar seca. Então quando você vai fazer esse Ink Charge, o que ele vai fazer? Ele vai substituir, ele vai tirar toda a tinta, no caso aqui ele está simulando como se fosse a primeira inicialização, ele tiraria esse líquido e entraria tinta no lugar. Quando acontece de vocês, se você está utilizando o bulk nessas máquinas, ou mesmo na linha da EcoTank, é muito comum você esquecer de abastecer e por algum motivo a máquina continuar funcionando, ela acaba entrando ar nas mangueiras, que até do reservatório que você tem na lateral da máquina até a cabeça de impressão. Então esse caminho existe as mangueiras que tira a tinta ali do reservatório e leva até a cabeça de impressão. A mesma coisa acontece com a linha da 5790, 5710, a 5290. Quando a gente adapta e coloca bulk, isso também pode acontecer. Se você esquece de abastecer ou os cartuchos recarregáveis ou o bulk, isso é comum de acontecer. As pessoas esquecem de olhar o nível, se você não estiver usando o reservatório externo. Eu aconselho usar, já fiz até um vídeo aí no canal ensinando como usa o reservatório externo para evitar que aconteça isso, de você esquecer de abastecer o teu equipamento e pegar ar nas mangueiras. Esse processo aqui não é um processo normal de se fazer, tá? Então a gente sempre tem que evitar chegar no ponto de ter que utilizar o Ink Charge nesses equipamentos. Mas aconteceu, não tem o que fazer, vou ter que usar o Ink Charge. Então é esse botãozinho que a gente vai fazer. Quando eu clicar nesse botão, ela vai demorar um bom tempo para fazer o processo, porque ela vai tentar fazer isso, ela vai tentar recuperar, vai tentar tirar aquele líquido todo, trocar toda aquela tinta que está dentro das mangueiras, certo? E colocar a tinta nova. E a gente utiliza também esse processo quando eu quero trocar de tinta. Eu estou utilizando uma tinta que não está dando certo no equipamento, eu quero substituir por uma outra tinta. Então esse recurso também serve para fazer isso. Lembrando que essa tinta tem que ir para algum lugar, tá? Então, sempre cuidado com caixa de manutenção não transbordar. Se a tua máquina usa simplesmente o sistema de feltros ali na parte inferior, ficar de olho para aquilo ali não transbordar, tá bom? Mas é isso que você vai fazer. Você vai pegar e vai clicar aqui nessa parte de Ink Charge para fazer o processo de abastecimento novamente. Você vai se perguntar o que é esse programa, esse Wiki Reset. Na verdade, eles têm o objetivo de venda de chave. Existem alguns desbloqueios, alguns resets de caixa de manutenção que você consegue comprar a chave e utilizar esse programa para poder zerar esse tipo de coisa. Tá? Então é para isso que ele serve. Existe uma parte de teste print aqui que eu consigo fazer alguns teste print diferentes também do convencional que a gente tem ali. E aqui eu tenho essa opção de fazer um update de firmwares para esse equipamento, tá bom? Mas assim, eu não vou aprofundar muito no Wiki Reset, porque é uma ferramenta que eu não aconselho quem não tem um conhecimento mexer. Mas essa parte aqui de limpeza, para tentar tirar a hora da cabeça, é uma parte mais tranquila. Acho que não tem muito segredo, todo mundo vai conseguir fazer. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês essa parte. Legal? Bom, pessoal, então é isso, tá? Foi lá, fez o teste de impressão, volta aqui, foi lá, fez a limpeza, volta aqui, faz um teste, fez a limpeza, faz um teste, vê como é que isso vai ficar, se vai melhorar ou não. É muito comum, quando a gente esquece de abastecer e pega ar, faz um Ink Charge, ele melhora, mas não fica 100%. Então é comum a gente ter que fazer, às vezes, mais uma limpeza normal, ou às vezes até uma Strong. Não existe uma quantidade certa, uma vai resolver, duas vão resolver. E se a gente vê que tá melhorando, a gente continua insistindo. Se você fez 2 Ink Charge, 2, 3 limpezas Strong e não teve mudança nenhuma, esquece que esse programa não vai resolver o teu problema, e aí a gente tem que partir para a parte mecânica, de fazer esse processo de forma mecânica, desmontando o equipamento, e aí eu não vou agora ter como mostrar isso para vocês, mesmo porque cada equipamento é de um jeito, cada equipamento é feito de uma forma, cada um usa uma cabeça de impressão diferente. Então eu espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, e se gostou, dá aquela dedada aí, dá um like pra gente,
comenta, se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês aí, eu vou dar mais atenção pro canal do YouTube, vou responder vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, obrigado!